Olá! O que você pensa sobre a utilização de animais para testar produtos para a indústria dos cosméticos? Esse tema está sendo debatido na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Estão dizendo que hoje talvez a gente use ainda técnicas extremamente ultrapassadas, única e exclusivamente pela acomodação de muitos pesquisadores e de muitos técnicos ou de muitas empresas. Para garantir segurança de produtos para a saúde humana, a saúde animal, ou mesmo de aplicação na agricultura, como, por exemplo, os agrotóxicos. Então, nesse sentido, o modelo animal é necessário. Sacrificar uma vida em nome da vaidade, eu acho que não pode ser considerado uma virtude de uma nação. De ter uma segurança jurídica numa matéria que é delicada, traz também uma carga de sentimento, de emoção. Animais em laboratório, a ciência em primeiro lugar. Animais em laboratório, quando a experiência vira crueldade. Os testes alternativos, razão e emoção em discussão, está começando. A gente vai estar falando, então, sobre o PLC 70 de 2014 e que, na verdade, ele está proposto como um dispositivo que altera os artigos 14, 17 e 18 da Lei 11.794, de 8 de outubro de 2008. E altera a utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa, testes de laboratório com substâncias para o desenvolvimento de produtos de uso cosmético em humanos. Eu gostaria de lembrar que nós estamos discutindo aqui apenas produtos cosméticos. E ele altera também, ele busca aumentar os valores de multa nos casos de violação dos dispositivos. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal é uma ONG que trabalha desde 2000, foi criada em São Paulo e congrega atualmente 134 entidades de proteção e defesa animal e ambiental em 19 estados brasileiros. Em geral, as pessoas imaginam que as entidades de proteção animal elas só trabalham diretamente com cães e gatos ou com cavalos, mas isso não é verdade, né? A realidade nacional hoje da proteção animal, ela espelha uma realidade mundial, onde a discussão sobre a proteção e a defesa dos animais está inserida em todos os segmentos, inclusive nos testes de produtos com uso de animais. Um dos programas, né, que o Fórum trabalha justamente tem a ver com campanhas sem crueldade, que é desenvolvido em parceria com a Humane Society, para que nos diferentes segmentos a gente possa trabalhar a indústria cosmética, nesse caso, para que o sofrimento do animal não ocorra. Todos os testes que envolvem animais têm o potencial de causar tanto sofrimento físico quanto psicológico, criando uma obrigação moral de eliminar seu uso de forma indiscriminada. Senhores, esses coelhos são os mesmos coelhos que muitas pessoas têm como animais de estimação dentro das suas famílias. Olha a situação que esses animais vivem. O que nós precisamos é, de fato, de uma proibição efetiva. De fato, tem que se proibir, tá? Não pode ter brecha. A gente não pode deixar brecha. A sociedade tem que entender o que é um produto de uso farmacêutico, com uso terapêutico, e o que é um produto cosmético. Se existe essa confusão, é porque talvez a nossa legislação permita, e isso não pode ser a prerrogativa que condene a que milhares de animais, todos os anos, sofram por conta desses equívocos que ainda estão na nossa legislação. Proibição de venda de componentes e produtos acabados testados em animais, evitando que os testes ocorram em outros países. Ou seja, não podemos também terceirizar essa prática absolutamente condenável, uma vez que outros países já estão fazendo isso de forma bastante evidente, com bons resultados. O texto que está sendo debatido no Senado é o projeto de lei número 70 de 2014. Ele já passou pela Comissão de Ciência e Tecnologia e agora está na Comissão de Meio Ambiente. Com a palavra, o autor da proposta. E a gente recentemente votou uma matéria que era vaquejada, que, ao meu ver, é um grande retrocesso para o país. E sacrificar uma vida em nome da vaidade, eu acho que não pode ser considerado uma virtude de uma nação. Um país, para ser desenvolvido, ele precisa passar por uma evolução. O Brasil, hoje, políticas públicas ligadas à questão dos direitos animais são praticamente inexistentes no Brasil. O país que tem a maior fauna do mundo, a gente não tem orçamento na União para atender a questão, por exemplo, de animais domésticos, para controle populacional, para combate à zoonose, a gente não tem verba no Ministério do Meio Ambiente. O Brasil perde muito em não ter essa lei aprovada. O Brasil deixa de exportar para o mercado da Comunidade Europeia milhões e milhões de dólares
porque a comunidade europeia não compra produtos e não comercializa produtos que foram testados em animais. Então, o Brasil, no ano de 2017, está fora da competitividade mundial de poder exportar cosméticos para a Europa. Isso, só pela questão econômica, já é um projeto que merecia atenção. Mas, mais do que isso, é um projeto que trata da questão do respeito, dos direitos aos animais. O ideal desse projeto foi, como eu conversei com o senador Randolph, era que ele voltasse o mais próximo do original. Mas, acatando uma sugestão que foi dada pelo TROI, que é muito importante, que é a questão da proibição da comercialização. Que, quando eu elaborei o projeto, a gente elaborou pensando na utilização da fabricação de cosméticos. E não lembramos na questão da comercialização. Então, é muito fácil alguém importar um produto que foi utilizado em animais, traz para o Brasil e comercializa. Então, se a gente pudesse manter no texto a questão da proibição da comercialização de cosméticos com utilização de animais e a fabricação, eu acho que o projeto melhoraria muito. Então, eu vim aqui mais para a gente apoiar esse relatório elaborado pelo senador Randolph Rodrigues, pedir, implorar pelo senador Jorge Viana que nos ajude, que eu acho que é hora da gente mostrar que o Congresso Nacional também olha por outras vidas que não só a dos humanos. Menos de 0,1% dos cosméticos aprovados anualmente no Brasil são testados em animais. Acompanhe o que pensa a representante do setor. A ABPEC, ela é a Associação da Indústria Brasileira, e com mais de 420 empresas, representa hoje 94% do setor, nas mais diversas áreas. Nós somos uma indústria responsável por colocar produtos seguros ao consumidor. E para a comprovação da segurança desses produtos, são necessárias avaliações toxicológicas, avaliações de que comprove que esse produto é seguro para o uso do consumidor final. O setor concorda com a necessidade da substituição de testes em animais para essas avaliações. A gente fala, nós somos a indústria de cosmético. A ideia inicial é que são produtos não essenciais, como os que estão expostos ali. Surgem, né, no nosso racional as maquiagens, o esmalte. Mas, na verdade, 60% do faturamento desse setor compreende produtos para a proteção da saúde do consumidor. Nós temos, dentro do portfólio da indústria, o protetor solar. Tanto em âmbito recreacional como o laboral, ele protege as pessoas expostas aos raios ultravioleta. Outro produto bastante importante em evidência atualmente são os repelentes de inseto. O Brasil vem enfrentando essa epidemia do Aedes aegypti e, em consequência, né, as patologias que ele é vetor, como a dengue, o chikungunya, o zika vírus, que já foi citado aqui. Também nós dispomos no nosso setor os produtos de higiene das mãos e o álcool gel. Outros produtos que compõem o nosso setor são para proteção da saúde íntima e proteção da saúde bucal. São canais importantes canais de entrada de diversas patologias. O Brasil é o quarto maior mercado consumidor de cosméticos, desses produtos que estava citando. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, da China e do Japão. Na América Latina, o Brasil representa 60% da produção da região. E também detemos quase que 50%, o primeiro item ali, desses produtos no bloco. O setor de higiene pessoal, perfumaria e cosmético concorda que os testes em produto acabado não são necessários e devem ser evitados em modelos animais. Concordamos com a proposta que está no texto original do PLC 70, que veio da Câmara, de autoria do deputado Ricardo Zar, em que dispõe da necessidade de prazo para a implementação dessas novas metodologias. Por quê? Porque nós precisamos de instalação de infraestrutura competente para a realização dessas metodologias. A atualização de um arcabouço legal, porque a gente fala, toda metodologia validada em ambiente internacional, já podemos fazer uso aqui. Mas, na realidade, o Brasil ele não tem acesso. Não temos acesso nem por importação,
e nem por produção interna. A definição de cosméticos no Brasil, eles são produtos, além de... Porque são higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Então, nós temos mais categorias que englobam isso. Então, a definição no Brasil são produtos também que protegem a saúde. Essa é onde a gente entra nesse tipo de produtos, como protetor solar, o repelente, o álcool gel, e eles protegem a saúde, e assim é definido no Brasil. E estão classificados como cosméticos. Infelizmente, isso é fato, não existe metodologia alternativa para comprovar a segurança de tudo. Ainda, infelizmente, temos a necessidade de certas comprovações que em modelo animal. Os produtos acabados, já não há necessidade de se testar em animais e utilizamos metodologias alternativas a isso. O ponto é de ingredientes de inovação, que entra a nossa biodiversidade, a necessidade de uma proteção maior da população com relação a algumas patologias. Esse é o entrave regulatório. O governo federal vem acompanhando a tramitação do projeto no Congresso, de olho na proteção dos animais, mas também na inovação. O tema, a pesquisa médica, inovações em pesquisa médica com a utilização de animais ou métodos alternativos, é um tema de grande importância para o nosso Ministério, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e, mais recentemente, Comunicações. E estamos trabalhando com vistas a uma futura, quem sabe, substituição nas próximas décadas, quem sabe nas próximas 3, 4, 5, não sabemos ainda, porque no globo não é possível substituir um modelo animal para diversos ensaios, para garantir segurança de produtos para a saúde humana, saúde animal, ou mesmo de aplicação na agricultura, como, por exemplo, os agrotóxicos. Então, nesse sentido, o modelo animal é necessário, ainda necessário. A nossa proposta, sim, seria estender, criar pontes e não levantar muros. Nós entendemos que o banimento, assim como está sendo proposto, tem alguns textos que estão em discussão, ele não é, na verdade, uma abordagem interessante. A própria União Europeia, nós temos contato com alguns centros na União Europeia, do Joint Research Centre, JRC, inclusive o ECVA, o Centro Europeu de Validação de Métodos Alternativos. Temos uma forte colaboração com esse centro de excelência, que tem mais de 25 anos de existência, e, na opinião deles, não foi uma boa opção o banimento como feito em 2013. Eles colocam, de uma maneira oficiosa, que a estratégia do Brasil de avançar a ciência, avançar o conhecimento, substituir, quando possível, desde que há elementos, dados científicos comprovadamente robustos que suportem a substituição, essa é uma abordagem mais ponderada. Isso na opinião, inclusive, dos europeus. A abordagem do nosso Ministério, no limite, senador, se me permite, não importa se é um cosmético, se é uma vacina, se é um fármaco, se é um agrotóxico. A gente entende que o pipeline do desenvolvimento independe do que está entrando nesse pipeline. Tem vários exemplos internacionais que começaram como fármacos, no desenvolvimento, viraram cosméticos, ou começaram como cosméticos na ideia inicial e viraram fármacos. Você mata o processo de inovação. Se você bane, você mata o processo de inovação. E lembrando, aproveitando, já que o senhor levantou esse ponto, tem um projeto muito interessante, conversando com nossos colegas do SEBRAE, de cosméticos da Amazônia, que tem como principais protagonistas os estados do Acre, Amazônia, Pará e Amapá, com vários produtos locais, como, por exemplo, já conhecido em todo o país e até no planeta, o açaí, mas outros não tão conhecidos, como a ucuúba, o muru-muru, o patuá, Eu fui relator da lei de acesso à biodiversidade e ao conhecimento tradicional. Mas estamos falando aí de espécies vegetais. Exato. Mas para chegarem no uso humano, elas têm que ser demonstrados os princípios que eles são seguros. E para os ensaios de segurança, tem que ser feitos alguns ensaios toxicológicos, idealmente in vitro. Quando não há metodologia, há necessidade que seja em vivo no modelo animal. Ainda é necessário. Isso que é quase um apelo que nós fazemos, que da forma como proposta, no relatório
do senador Randolph, né, no texto, inclusive ele veda a utilização de espécies que não estão previstas na lei Arouca, que são os vertebrados cordatos, proibindo qualquer uso de animais. E só um exemplo, senador, o senhor sabe muito bem, o Brasil sabe muito bem, o problema que foi o Aedes, não só a dengue, mas a zika. E a utilização agora, compras do Ministério da Saúde de repelentes para proteger as grávidas, né? O Aedes aegypti já está mostrando resistência para um composto que é o DIT, não está funcionando, então a necessidade de desenvolver outras metodologias, não só para controle do vetor, mas também para novos produtos como repelentes. Se você bane espécies inferiores, por exemplo, os insetos ou nematóides, como um verme, o C. elegans, da forma como está colocada, inviabiliza o processo de inovação, porque você tem um potencial. O senhor é da região amazônica, né? Temos um potencial enorme de utilizar a biodiversidade brasileira, não só na região amazônica, no cerrado, no semiárido, em outros biomas, o Pampa, a Mata Atlântica, que não se conhece o que está na floresta. O amor pelos animais, a ciência que nos salva. Nesse nosso último bloco, a experiência nacional e internacional. Nós estamos lidando com uma matéria que temos que deliberar, que trata, no caso especificamente, um projeto de lei que veio da Câmara, que o Randolph já fez uma relatoria e coube a mim fazer na Comissão de Meio Ambiente, que é uma comissão também de mérito, sobre o uso, a regulamentação do uso de animais, e todo um desdobramento, como as normativas para onde podem ir as experiências no desenvolvimento de produtos, sejam cosméticos, sejam fármacos, enfim. É um tema que nós precisamos ver. Lamentavelmente, nós somos um país que temos 20% da biodiversidade do planeta, e não é que o doutor Luiz Henrique estava falando, mas nós não usamos nossa biodiversidade. Nós usamos tudo de fora, cana-de-açúcar de fora, café de fora, gado de fora, gramínea de fora, café, soja de fora. Nós temos a biodiversidade, mas porque a lei também não existia. Nós aprovamos aqui, eu fui relator, ainda nem iniciamos um processo de usar a nossa fantástica riqueza da biodiversidade, que talvez seja a melhor maneira de garanti-la, seja fazendo dela um ativo econômico, eu penso assim. Mas, obviamente, isso com precaução, de forma muito bem fincada no século XXI. Nós tivemos também, em janeiro de 2014, a publicação da lei do Estado de São Paulo, a 15.316, que proibia o uso de ingredientes e também testes em animais. Eu gostaria de destacar, essa lei ela não foi até hoje regulamentada. E ela também é inconstitucional por ser estadual, né? Então, não é possível a gente sentir o impacto dessa lei no nosso setor, por sua falta de efeito. Em setembro de 2014 e também em agosto de 2016, nós tivemos a publicação dos regulamentos do CONSEA, e que dispõe de 16 metodologias que substituem os métodos em modelos animais. E é bastante interessante e importante a gente ter em mente que essas metodologias, elas não são exclusivas para o setor de cosmético. Ela faz a substituição para qualquer setor que necessite fazer esses testes, como a indústria farmacêutica, a de alimentos, saneantes. Para conhecimento dos senhores, essa situação já é proibida, então, o teste com animais em São Paulo e Mato Grosso desde 2014, de forma definitiva. Os estados têm autonomia para ser mais restritivos, a nossa Constituição permite isso. Amazonas e Pará são os maiores estados aí onde a gente vê que, por exemplo, existe a floresta amazônica. E se eles proibiram, por que a gente não pode proibir isso a nível nacional, uma vez que onde mais nós temos biomas relevantes para essa pesquisa, essa proibição já existe, né? Projetos já em andamento no Rio de Janeiro, Minas Gerais, inclusive aqui no Distrito Federal. Muitos testes, como os senhores estão vendo aqui, são realizados como prova de sensibilidade cutânea, porque talvez seja uma das partes principais do que a gente está discutindo aqui hoje. Produtos cosméticos, em geral, são usados porque têm contato com a nossa pele ou com as nossas mucosas de alguma forma.
E aqui a gente tem um desses testes, quer dizer, esse animal está vivo, isso não é uma foto forjada, é uma foto real, e nós temos limitações científicas nos testes toxicológicos. Qualquer cientista ou qualquer pessoa com um pouco mais de atenção sabe que nós somos semelhantes, mas nós não somos iguais. Então, nem necessariamente o uso de uma substância ou de um produto num animal vai dar 100% de segurança, nunca dá 100% de segurança de que o ser humano vai poder usar, porque a gente não pode esquecer que, além de tudo, nós temos a suscetibilidade individual. Então, espécies diferentes frequentemente possuem susceptibilidade diferente em relação às substâncias químicas. Testes toxicológicos, então, nos animais são testes como esses que os senhores estão vendo, e a ciência evoluiu. E não sou eu que estou dizendo isso. Existem trabalhos feitos por comitês éticos de outros países com pesquisadores da comunidade médica, e não são profissionais, portanto, da proteção e defesa animal. Em princípio, pode ser até que sejam, e seria bom que fosse, todos nós, protetores e defensores dos animais, porque estaríamos defendendo a vida. Eles estão dizendo que hoje talvez a gente use ainda técnicas extremamente ultrapassadas, única e exclusivamente pela acomodação de muitos pesquisadores e de muitos técnicos ou de muitas empresas. Desde 2013, esses testes estão proibidos na União Europeia. A gente tem, como disse a própria Renata, agora numa linha do tempo que ela mostrou para nós, 17 métodos alternativos já amplamente reconhecidos são empregados, e devem ser empregados e reconhecidos pelo CONSEA. Todos eles são utilizados pela União Europeia, e aqui eu gostaria de dizer aos senhores que nós não temos necessidade de revalidar testes que já são válidos. O Brasil assina tratados internacionais que garantem que nós podemos usar os produtos sem ter que retestar. Nós, seres humanos, são muito mais iguais uns com os outros do que nós com outras espécies animais. Então, se para eles isso já é eficiente, por que nós temos que começar tudo do zero de novo? Eu acho que a gente tem que avançar com relação a isso. Fizemos pesquisas para conhecer a opinião do público, qual era a opinião pública. Então, nós fizemos a pergunta: você apoiaria a proibição de testes em animais em produtos cosméticos? Sim. E nós percebemos que entre 65% e 80% do público no mundo inteiro apoiaria uma legislação que proibisse. Ou seja, o público conhece que o preço pago pelos animais é elevado demais. É importante salientar que a maior parte das empresas de cosméticos no Brasil são empresas pequenas e médias. Não são empresas que estão desenvolvendo testes em animais, não são grandes empresas. E mais de 600 marcas já produzem produtos novos sem testes em animais. Já estão fazendo isso há muitos anos. As coisas estão mudando num ritmo muito rápido. 5, 10 anos são mudanças enormes. E se nós aceitamos as novas tecnologias tão rápido, por que nós não usamos novas tecnologias na área de cosmética, na área de segurança nos cosméticos? Porque nós estamos usando os métodos tão antigos na área de cosméticos. Esse papel de vocês, dos vocês técnicos, de nos permitir construir uma transição para que a gente chegue a essa sociedade desejada, onde a gente não precise usar nos laboratórios animais vivos para podermos produzir remédios para nós, seres humanos, ou para eles próprios, eu acho que este é um caminho que precisamos colocar como foco, como objetivo deste projeto e qualquer um outro. Sem paixão e sem emoção, a gente não vai para lugar nenhum. O que eu quero dizer é que existe também paixão na ciência. Sim. Então, o que a gente tem que buscar é esse equilíbrio aqui. A forma como vocês colocaram é muito importante para que a gente possa construir um mundo melhor. E de antemão, assim, Jorge, eu saio daqui com, pelo menos, não uma convicção, porque ainda vou me aprofundar nisso. Mas se depender de mim, para produtos de beleza, seja quem quer que seja ficar bela, não será através dos animais. Isso eu tenho já convicção. Como Ministério da Ciência, estamos à disposição para colaborar, lógico, com esse olhar do bem-estar animal, do avanço da ciência, com o objetivo de, primeiro, reduzir. Estamos falando de cosméticos, mas uma das grandes áreas que consomem animais, que fazem uso do modelo animal, é a área de vacinas, para controle de lotes, controle de qualidades. Temos uma ação no âmbito da nossa rede para a redução do uso de animais para controle de lote de vacina.
no âmbito da Fiocruz e outros produtores, como Butantan e a própria FUNED. Sim, mas não temos olhos para isso. Mas é importante, estamos colaborando com o processo. Eu entendo que está fora do escopo de cosmético, mas é algo que estamos reduzindo, estamos substituindo, mas não é a nossa abordagem ela é transversal, porque a ciência ela permeia. Não é algo assim isoladamente, está num contexto maior. Então, acho que é importante esse olhar macro. De fato, eu acho que era muito necessário ter feito essa audiência pública para que eu pudesse preparar meu relatório. E certamente vou tentar tomar contato com os que vieram aqui ou que lidam com esse tema, para que a gente possa fazer um trabalho o melhor possível para o país, pensando no país, pensando como devemos trabalhar de ter uma segurança jurídica, uma matéria que é delicada, traz também uma carga de sentimento, de emoção, que isso qualifica mais ainda o trabalho da gente. E o Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.